Bem faz jus o PGR, Paulo Gonet, quando ele incrementa, quando ele apoia todas essas iniciativas do Moraes, ele também está se colocando na reta, né, da Lei Magnitsky, né, dos violadores de direitos humanos. Eu acho que, inclusive, outros ministros da primeira turma que respaldam essas ordens ilegais do Moraes deveriam seguir por este mesmo caminho. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Eduardo Bolsonaro, muito boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês. Deputado, como é que o senhor recebeu essa notícia da prisão, do encarceramento agora de Jair Bolsonaro e quais os próximos passos da defesa de vocês? Boa tarde e obrigado por atender o convite. Boa tarde, Capelli, a todos os Metrópolis. Eu recebi sem surpresa, porque é certo que Alexandre de Moraes procura terminar o serviço iniciado por Adélio Bispo, que é assassinar o Jair Bolsonaro. Pergunto a vocês, qual é a possibilidade de fuga de um senhor idoso, 71 anos de idade, que esteve diversas vezes internado num hospital recentemente, passou por 7 grandes cirurgias, há meses sofrendo uma crise de soluço e vomitando, com a possibilidade de broncoaspirar o seu próprio vômito? Qual é a chance de uma pessoa dessa, com tornozeleira eletrônica, vigilância 24 horas por dia em cima de sua casa, poder fugir? E é tão óbvio que é impossível ele fugir e não há margem alguma para essa prisão preventiva de hoje. Ela é apenas mais um capítulo da sanha persecutória do ditador Alexandre de Moraes, que ele fundamenta, inclusive, a proximidade da casa do presidente Bolsonaro à embaixada norte-americana para dizer que isso daí justifica a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Ele ainda, vejo com muita preocupação, equiparando a vigília de orações convocadas pelo meu irmão, senador Flávio Bolsonaro, como estratégia golpista, modus operandi utilizado anteriormente. Então isso tudo apenas me faz crer que eles estão voltando o seu alvo contra o senador Flávio Bolsonaro para tentar impedir que ele se candidate à presidência da República, se assim ele desejar e tiver o apoio do Jair Bolsonaro. Então o Brasil não tem diferença nenhuma da Nicarágua. A gente sempre alertou, a gente sempre falou, algumas pessoas nos levaram a sério, outras não, mas acho que hoje está claro para todo mundo. Não existe a possibilidade de haver justiça vinda do Supremo Tribunal Federal. Deputado, essa narrativa de perseguição, ela ainda pode ser usada? Não estou dizendo que ela existe ou deixa de existir, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a narrativa de perseguição a Jair Bolsonaro e a seus aliados, ela ainda pode ser usada de uma forma positiva, visando o processo eleitoral do ano que vem? Eu entendi a pergunta, mas descredibilizar o que eu falo comparando a narrativa é fazer crer, então, que Bolsonaro tentou dar um golpe, utilizando velhinhas desarmadas no 8 de janeiro. Para cana, então, Bolsonaro não era mais presidente da República. E antes de sair, nomeou chefes militares indicados por Lula. E que aquilo dali de 8 de janeiro foi um golpe. Então, me desculpe, eu compreendi a pergunta, não estou... Não é um descrédito. Não estou aqui atacando a mensageira. Me perdoe se você entendeu errado, não é um descrédito. Eu quero dizer o seguinte, para muita gente, isso pode ser uma narrativa de perseguição. Vou reformular minha pergunta. Para muita gente, pode ser uma narrativa de perseguição. Vou mudar a pergunta. O que aconteceu hoje? Isso pode ser utilizado de uma forma positiva para o presidente Jair Bolsonaro e para os aliados do presidente Jair Bolsonaro para a corrida eleitoral de 2026? O ocorrido de hoje, o fato negativo de hoje, pode ser transformado em um fato positivo para as eleições de 2026? Eu acho que toda oportunidade em que a verdade vem à tona, ela é positiva para nós, porque a verdade está ao nosso lado. Mais uma vez, quando o Moraes tenta justificar uma prisão preventiva de um idoso vigiado 24 horas por dia, embasando isso na proximidade da casa dele com a embaixada norte-americana, ou seja, ele provoca diretamente o presidente Trump e o secretário Marco Rubio. Quando ele fala que uma vigília de oração equipara isso a um ato golpista,
O Moraes é que está realmente colocando o rosto dele no holofote, sem preocupação nenhuma em se preservar, né, em se amparar nas leis. E ele reforça, né, isso que para nós não é uma narrativa, mas é a verdade, é o que todo mundo está vendo. Se há 15 anos atrás retornasse no Brasil, eu falasse que haveria uma prisão em massa de 1.500 pessoas, né, autistas, vendedor de pipoca, gente, enfim, com mais de 70 anos de idade, e que seriam tratados como terroristas, as pessoas não acreditariam em mim. Hoje em dia, isso tudo está se verificando como verdade. E a gente está vendo também uma outra verdade. Me permita aqui abrir um parênteses. O Moraes está repetindo o modus operandi do Clesão, que anteontem completou 2 anos de falecimento. Que modus operandi é esse? Encarcera uma pessoa, né, sem qualquer motivo, né, uma pessoa que tem problemas de saúde, que faz jus totalmente a uma prisão disciplinar. Eu não vou nem entrar no mérito das ilegalidades na prisão do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou falando aqui só da questão humanitária. Como que o Bolsonaro persegue o assassinato de Jair Bolsonaro? Porque quando ele prende o Clesão, os advogados fazem 9 apelos, o PGR ao menos chega a fazer 1 apelo, e o Moraes fica meses sem analisar esse caso, levando o Clesão a óbito, e o Moraes não é responsabilizado, ele percebe que isso daí é uma alternativa para ele seguir também fazendo com Jair Bolsonaro. Ele não coloca Bolsonaro no paredão porque ficaria muito claro o seu ímpeto assassino e não haveria respaldo de boa parte da sociedade. Então ele tenta dar ares de legalidade, de legitimidade e faz isso com Jair Bolsonaro. Mais uma vez, meu pai tem 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, diversas internações nos últimos anos. Qual é a possibilidade que ele tem de fugir utilizando, né, uma tornozeleira eletrônica e com vigilância 24 horas por dia na porta da sua casa? Nenhum traficante do... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. PCC, nenhum assassino em série recebeu tamanha atenção. Não é possível que a gente trate isso daí com naturalidade e não consiga perceber a intenção de Alexandre de Moraes de cometer o crime de homicídio. Deputado, a gente vê o senador Flávio Bolsonaro aqui em Brasília. A gente vê também o vereador Carlos Bolsonaro, também já aqui em Brasília. A gente tem informação de que Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, está voltando de uma agenda. Ela não estava com o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na hora da prisão, mas ela está voltando para cá. Falta o senhor volta ao Brasil para fazer esse apoio pessoalmente ao seu pai? Eu não posso, vou voltar ao Brasil, vou ser mais um refém preso na mão do Alexandre de Moraes. Vou criar um trabalho gigantesco aqui para todos os nossos apoiadores, né? Então eu não posso me tacar na frente da espada, né? Eu tenho que esclarecer aqui de fora, né, para a comunidade internacional, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que ele faz jus a essa violação de direitos humanos. E hoje, né, também faz jus o PGR, Paulo Gonet, quando ele incrementa, quando ele apoia todas essas iniciativas do Moraes, ele também está se colocando na reta, né, da Lei Magnitsky, né, dos violadores de direitos humanos. Eu acho que, inclusive, outros ministros da primeira turma que respaldam essas ordens ilegais do Moraes deveriam seguir por este mesmo caminho. Então, esse é o papel que eu tenho hoje, de esclarecer a comunidade internacional. Se retornar ao Brasil, né, não vai valer a pena ficar preso, e o Moraes certamente vai me deixar apodrecer na cadeia ou tentar repetir aí o modus operandi do Clesão ou do Daniel Silveira até, né? Visto que eu ainda sou parlamentar. Nem para a campanha de 2026? Deputado, o senhor pretende recorrer a cortes internacionais com esse episódio de hoje do encarceramento, agora deixa de ser uma prisão domiciliar? Isso vai ensejar ações no âmbito de cortes internacionais, seja por sua parte ou da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque lideranças políticas também podem recorrer a cortes internacionais em alguns casos, né? Isso será feito por vocês? Eu acho que isso daí é o natural, Capelli. Eu já conversei até com um grupo de advogados, que não são necessariamente os advogados do presidente Jair Bolsonaro, que falam que tem essa intenção. Porque na maioria das cortes internacionais há o requisito de esgotar as vias internas, ou seja, só após o trânsito e julgado, quando não couber mais recursos à Suprema Corte, é que você pode entrar em tribunais internacionais. E por mais que eles tenham um poder não vinculativo, eles não possam forçar as suas decisões no Brasil, eu acho que fica a questão moral
e eu acho que é mais uma oportunidade para a gente demonstrar. A gente tem que entrar em todos os fóruns possíveis para deixar claro isso que está acontecendo no Brasil. Porque normalmente o estrangeiro ele tem uma noção do que possa estar acontecendo, mas ele não sabe os detalhes. Como, por exemplo, eu acabei de falar, essa proximidade com a embaixada americana ser usado como fundamentação da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Isso é repugnante, isso daí é fora de qualquer procedimento de um Estado democrático de direito. É o que eu disse, e não é uma forçação de barra, é uma interpretação literal, tal qual ocorreu na Nicarágua, onde o ditador Daniel Ortega prendeu 7 opositores presidenciáveis. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Prenderam Jair Bolsonaro, estão em vias de me condenar por um crime esdrúxulo de coação, que todo mundo sabe que não existiu e não existe. E agora estão mirando os canhões contra o Flávio Bolsonaro. Não foi à toa que o Moraes vinculou essa vigília convocada pelo Flávio à situação de hoje, dessa prisão preventiva que já estava assinada dias antes. A prisão de Moraes não foi assinada hoje, ela já estava assinada, fundamentada na vigília de Flávio Bolsonaro. Ou seja, se você é proibido, Capelli, de fazer uma noite de orações, como é que você vai fazer oposição ao regime? Então Moraes está basicamente destruindo a oposição. O senhor acha que o STF prepara a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro, assim como prepara a sua? É essa a avaliação que o senhor faz? Qualquer um que o Alexandre de Moraes, e os seus comparsas enxergarem como uma ameaça ao poder deles, qualquer um que possa ter minimamente um discurso anti-establishment vai provavelmente correr o risco de se tornar inelegível. Como? Através de uma condenação do STF, porque isso por si só basta para você entrar na lei da ficha limpa e não conseguir se candidatar no ano que vem. Deputado, na decisão que o STF tornou o senhor réu na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes deixou clara a questão da lei Magnitsky contra ele próprio. O senhor acredita que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes fora da trama golpista, deixar o seu pai preso em prisão domiciliar, agora essa prisão cautelar que também não tem nada a ver com a trama do golpe, o senhor acredita que isso tem alguma relação com a questão da lei Magnitsky? Eu pergunto isso porque o senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes espera alguma manifestação pública do senhor Eduardo Bolsonaro ou de algum familiar, algum ente da família Bolsonaro junto ao Donald Trump para tentar tirar a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza. O que eu sei pelos bastidores é que o Moraes está nessa questão de prender o Jair Bolsonaro, achando que isso pode ser usado a favor dele numa mesa de negociação com o governo Trump, para que, enfim, possa retirar a lei Magnitsky contra ele. Eu só tenho a adiantar, lê do engano. Os Estados Unidos, ele não negocia com terroristas e também não negociará com Alexandre de Moraes. O mais provável é que os Estados Unidos dê sequência à lei Magnitsky em todos aqueles que identificar sendo auxiliares ou prestando qualquer tipo de apoio ao Alexandre de Moraes. Porque é justamente isso daí que fala a lei Magnitsky, que todos aqueles que prestam alguma, mesmo até solidariedade ou participam de eventos juntos com o sancionado, que essas pessoas possam incorrer nas mesmas sanções do Alexandre de Moraes. São chamadas sanções secundárias. Então, eu acho que isso daí é totalmente provável. Eu acredito que existam mais pessoas para ser sancionadas, além de Alexandre de Moraes e a sua esposa, que eu já fiquei sabendo perdeu contratos milionários em virtude da aplicação da lei Magnitsky. E como a lei Magnitsky é aplicada através do OFAC é o Escritório de Controle Financeiro debaixo do Tesouro Americano, ou seja, é uma estrutura do Ministério da Economia norte-americana, ele também tem a sua burocracia, tem os seus servidores públicos trabalhando todos os dias, e isso daí demora um tempo até que seja implementada totalmente a lei Magnitsky. Então o Moraes ele vai sentir cada vez mais os efeitos da lei, em que pese inicialmente, muitos da imprensa terem noticiado que ele segue com contas bancárias e uma vida até relativamente normal do ponto de vista financeiro. A tendência é que ele perceba que cada vez mais vai piorar a vida dele nesse sentido. E muito provavelmente ele ainda vai dragar outros a serem sancionados pela lei Magnitsky. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso.
Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.